Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Venho nesse vídeo especial falar da segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021. Vai começar então a segunda rodada então do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 desta primeira fase da famosa Liga Pro. Então eu separei então os 8 jogos então dessa segunda rodada do certame para dar os meus palpites e para dar os meus resultados exatos então desses 8 jogos então que vão acontecer nessa segunda rodada então do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 dessa primeira fase da famosa Liga Pro. E vale lembrar que os jogos dessa segunda rodada do certame já vão ter início nesta sexta-feira, no dia 26/2 de 2021, 26 de fevereiro de 2021 acontece um único jogo. Depois vamos ter 3 jogos no sábado, no dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021. Depois vamos ter mais 3 jogos no domingo, no dia 28/2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021. E o complemento dessa segunda rodada do certame vai ser na segunda-feira, no dia 1/3 de 2021, no dia 1 de março de 2021, também com um jogo, completando então toda essa segunda rodada então do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 desta primeira fase da famosa Liga Pro. Então agora vamos começar com os palpites aqui no meu canal Palpites do Titi, com os jogos então dessa segunda rodada então do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 desta primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então começar com o único jogo então desta sexta-feira do dia 26/2 de 2021, 26 de fevereiro de 2021. Vamos então com o jogo então da abertura então dessa segunda rodada do certame. Vamos então para esse jogo de sexta-feira então, só repetindo, sexta-feira dia 26 de fevereiro de 2021. Vamos então para esse jogo às 21 horas, mais conhecido como às 9 horas da noite. Vale lembrar que todos os horários são daqui do Brasil. Vamos então para esse bom jogo. Vamos de Deportivo Cuenca e o Guayaquil City. Vamos de Deportivo Cuenca 1, Guayaquil City também 1. E agora passamos para os jogos de sábado, do dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021. Vamos então começar com esse primeiro jogo então desse sábado pela segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 desta primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então começar com esse bom e interessante jogo às 16 horas, mais conhecido como às 4 horas da tarde. Vamos então para esse bom jogo. Vamos de Universidade Católica do Equador contra a equipe do Manta. Vamos então de Universidade Católica do Equador 2, Manta 1. E agora passamos para o segundo jogo então desse sábado do dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021, pela segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 desta primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então com esse outro bom jogo, e esse jogo é o jogo desta rodada. Vamos então para esse bom jogo às 18h30, mais conhecido como às 6h30 da tarde. Vamos então para esse grande jogo lá da segunda rodada então do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 desta primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então para o jogo. Vamos de Macará e Independente Del Valle. Vamos de Macará 1, Independente Del Valle também 1. E agora passamos para o terceiro e último jogo então desse sábado do dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021, pela segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 desta primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então para esse outro bom e interessante jogo
às 21 horas, mais conhecido como às 9 horas da noite. Vamos então para esse bom jogo. Vamos de Alcas e Emelec. Vamos de Alcas 0, Emelec 1. E agora passamos para os jogos de domingo, do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021. Vamos então começar com esse primeiro jogo então desse domingo da segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, desta primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então com esse outro interessante jogo. Às 15 horas, mais conhecido como às 3 horas da tarde. Vamos então para esse jogo. Vamos de 9 de Octubre e Musquiruna. Vamos de 9 de Octubre 1, Musquiruna 0. E agora passamos para o próximo jogo então deste domingo do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, dessa segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então com esse outro bom e interessante jogo. Às 17h30, mais conhecido como às 5h30 da tarde. Vamos então para esse jogo. Vamos de Olmedo e LDU de Quito. Vamos de Olmedo 0, LDU de Quito 2. E agora passamos para o último jogo então desse domingo do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, pela segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, desta primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então com esse outro bom e interessante jogo. Às 20 horas, mais conhecido como às 8 horas da noite. Vamos então para esse bom jogo. Vamos de Barcelona de Guayaquil e o Técnico Universitário. Vamos de Barcelona de Guayaquil 2, Técnico Universitário 0. E agora passamos para o último jogo então dessa segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, desta primeira fase da famosa Liga Pro, que vai acontecer nesta segunda-feira, no dia 1 de 3 de 2021, no dia 1 de março de 2021. Vamos então com esse outro jogo, e esse é o último jogo que vai completar essa segunda rodada do certame. Vamos então para esse jogo de segunda-feira, então, do dia 1 de março de 2021. Vamos então com esse outro bom e interessante jogo. Às 21 horas, mais conhecido como às 9 horas da noite. Vamos então para esse jogo. Vamos de Delfim contra o Orense. Vamos de Delfim 1, Orense também 1. Desde já agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa sorte nesses palpites dessa segunda rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, desta primeira fase da famosa Liga Pro. Um abraço, Titi.